Fala aí, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É isso aí. Hoje eu estou num ambiente diferente, mas antes de falar sobre esse ambiente aqui, e aí, Nando, como é que você tá, cara? Como é que estão as coisas por aí? Fala Marconi, cara, bom demais, graças a Deus. Está começando a ficar fresquinho, né? Não tanto quanto o Canadá. Tô vendo que você já tá até, já pode ficar do lado de fora sem congelar, né? Coisa boa. Camiseta e tudo. Pô, que coisa boa, hein, cara? Galera, sejam todos bem-vindos, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, curta o vídeo, ativa o sininho, tá? Que hoje o episódio está muito legal. Hoje a gente vai trazer um convidado, né? O Rodrigo, um convidado que a gente vai falar sobre off-road com garupa. Será que rola, né? O off por si só, para quem já rodou de moto na estrada de chão, terreno irregular, ele já é um pouco complicado, né? Requer ali muito cuidado, muita perícia do piloto, e com garupa fica tudo mais complicado, muito mais difícil. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer com o nosso convidado de hoje, que é o Rodrigo Rod Rider. Seja bem-vindo, Rodrigo. Beleza, cara? Fala aí, pessoal. Beleza? Tudo tranquilo? Quero agradecer primeiramente o convite de estar aqui com vocês. Vai ser realmente uma coisa incrível e falar de algo que normalmente as pessoas nunca comentam e é meio que um tabu no meio da galera que faz off-road. Off-road com garupa é algo realmente, assim, bem diferente e ainda não vi nada na internet para a gente falar sobre isso. Cara, eu confesso que, assim, quando o Nando trouxe a sua história e tudo mais, me chamou bastante atenção mesmo essa questão de, tipo, off-road com garupa. Tá, vamos ver como é que é isso, muito legal. Então, até já sugiro para a galera que está acompanhando aí, depois dá um pulo lá no Instagram do Rodrigo, Rod Rider Oficial, o Instagram dele, para dar uma acompanhada nisso aí e ver umas fotos bem legais, depois do nosso bate-papo aqui, claro, né? Sei, muito conteúdo top lá, tá? E outra coisa também, o Rodrigo deixa muitas dicas também, muita coisa técnica, muito legal para a galera que está começando, né? E, Rodrigo, cara, é legal esse tema, né? Como você mesmo já disse, é pouco falado, mas eu acho que vai resolver muito problema, né, Marconi? Alguns amigos nossos meio camisola, que aí os caras não podem roletar de moto, porque, mas você tem que me incluir nos seus hobbies, nos seus passeios, pronto, tá resolvido, né? Vai roletar de moto agora, vai pegar umas dicas aqui com o Rodrigo e vai levar a patroa e tá tudo resolvido, né, Marconi? O Vai cara que a roletar mulher igual dele um não off. deixa, o cara que a mulher dele não deixa, tá aí, ó, pega umas aulas com o Rodrigo, aprende a fazer uns off-road e leva a esposa ou a namorada junto. Pô, problema resolvido. Rodrigo, antes da gente poder a gente aprofundar um pouco mais no tema, cara, eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, falasse um pouquinho sobre você, como que você começou, algumas experiências, viagens que você já teve, fazer um resumão ali do Rodrigo, né? Quem é o Rodrigo para a galera, para a nossa audiência. Bem, pessoal, meu nome é Rodrigo Azevedo, eu tenho um perfil lá no Instagram que é o Rod Rider Oficial. E esse Instagram ele surgiu de uma maneira assim muito sem grandes pretensões, a título apenas de ter um arquivo, alguma coisa para eu ficar relembrando alguns momentos meus no off-road, né? Eu comecei a fazer o off-road tem mais ou menos uns 5 anos, mais 6 anos que eu comecei a fazer. A minha primeira grande viagem foi para o Nordeste com uma Teneré 660, onde eu comecei a ter meu primeiro contato com off-road e foi osso, porque eu tive que atravessar o Preá, que fica em Jericoacoara, Fortaleza. Em algum momento eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com essa moto no meio desse areião? Mas dali, em meio ao desafio e a um certo desespero, começou também a surgir uma paixão pelo off-road. E aí eu comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a ler, entender melhor como é que funciona essa dinâmica de off-road, o que acabou me levando a começar a viajar ao Brasil. Então, eu já viajei para uma boa parte do sul do país, sudeste, que é o Rio de Janeiro, que é onde eu moro, principalmente em Minas, eu gosto muito, e na região nordeste. Eu ainda não viajei para a região norte. Para o centro do país, eu viajei poucas vezes, mas mais o nordeste, o sul e sudeste. Pretendo fazer outras regiões, como para o norte, por exemplo. Ainda quero muito viajar para o Chile. E o nome Rod Rider surgiu Rod de Rodrigo, e o Rider tem a ver com não só com o motociclismo em si, mas também com a trajetória, né? Eu acabei desenvolvendo uma logo por isso, e isso acabou que foi ganhando forma, as pessoas começaram a falar comigo,
e alguns elogios e alguns começaram a surgir no meio do perfil e as pessoas dizendo, poxa, cara, você falou uma coisa outro dia que me tocou, que aí foi para além do motociclismo, mas para a experiência que o motociclismo traz, né, para o além da moto, mas para a vida. E aí eu percebi ali que eu poderia dar mais sentido e dar mais propósito para o Road Rider. E dentro do que acontecia de lá para cá, ele foi ganhando uma forma, ele foi ganhando mais personalidade e ele foi entendendo como ele poderia fluir no meio dessas camadas do motociclismo. Show, cara. Pô, resumão top, deu para falar de tudo, do início ao fim ali. Cara, fera, e você falou num ponto importante, né, cara? O motociclismo, ele tem várias camadas, né? Tem várias tribos ali, pessoas que são mais viagem mais longa, mais perto, mais street, off e tudo mais. Rodrigo, até para a gente poder aqui dar uma contextualizada aqui para a galera da audiência, tá? Quando você fala desse off-road, né? A galera às vezes imagina muito aquelas trilhas, aquelas motos barulhentas, e barulhento, e aquilo ali tudo curto, né? E tudo mais. Mas o seu estilo é mais, como se diz, mais com as big trail, mais viagens mais longas, aquele chãozão, viajar de moto usando caminhos off-road. A gente poderia colocar dessa forma? Caminhos alternativos, né? Estradas de terra, coisas desse tipo, né? É desbravar as regiões. Bacana, cara, isso aí. E não, é claro, não ficar limitado ao asfalto, né? A gente Sim. sabe que sempre, tudo enquanto é rolezinho que você vai, tem uma cachoeira muito massa, que aí você tem que pegar um offzinho, você tem que pegar um fora de estrada ali para chegar na cachoeira ou num parque ou em algum lugar que você tá indo. Então, assim, é muito bacana isso aí. Cara, e agora você tá com qual moto? Então, agora eu tô com a KTM 990 de Venturi, 2011. E, cara, eu fui buscar essa moto em São Paulo, voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais especificamente para Friburgo, foram 600 e poucos quilômetros debaixo de chuva, com um pneu 100% off-road. Então foi assim uma experiência bem diferente, porque eu estava com pneu off-road no asfalto, andando 650 quilômetros de chuva. Então, eu tive uma outra experiência que eu não esperava, porque o que eu esperava, o meu programado era voltar para a Serra da Bocaina fazendo off-road. Isso não aconteceu. Então, eu tive uma outra experiência com a KTM 990 já naquele primeiro momento. E como é que foi? Como é que você descreveria essa experiência? Assim, foi uma experiência bacana, que você gostou, não? Ou foi muito difícil enfrentar essa situação desafiadora, né? Bem, você rodar com uma moto, primeira coisa é você ter uma expectativa. É que eu saí com essa expectativa de voltar para a Serra da Bocaina. Isso não aconteceu. E quando eu voltei pelo asfalto, eu falei, bem, eu vou aproveitar e vou ver o que essa moto faz no asfalto, mesmo com pneu off-road. Porque aí eu estou levando a moto, eu estou chegando perto dos limites dela muito mais rápido. Primeiro porque eu estou com um pneu que não me permite performar tanto no asfalto. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é que tá chovendo. Aí o terceiro ponto é que eu tô com uma moto que tem uma ciclística completamente diferente da moto que eu tinha antes, que era a GS 800. Então eu falei, cara, então eu vou aproveitar esses 650 quilômetros e vou testar essa moto dentro do que hoje eu tô vivendo aqui, né? Porque são condições um pouco mais desafiadoras, porque você tem que ter mais atenção, porque qualquer erro numa curva molhada com pneu off-road, você à frente sair principalmente, já era. Então, assim, coisas que eu percebi que já de cara que você percebe é um motor mais vigoroso, né? Ele tem uma faixa de giro muito maior, que te entregando potência quase todo o tempo. Você tem suspensões que copiam muito bem as irregularidades do terreno. Nesse caso, eu testei mais ali em quebra-molas, em situações que não tinha buraco, alguns olhos de gato. Você percebia que ela tem uma ciclística diferente. Quando você entra na curva, você percebe que você precisa se movimentar mais em cima da moto e tem que reaprender algumas coisas. Na GS era mais fácil, você fazia a curva. Quando você faz a curva com a KTM, por ela ter uma estrutura mais rígida, você percebe que você tem que começar a se deslocar mais na moto.
É claro que essa técnica ela vai variar do off para o on-road, né? Mas eu andei umas 2 vezes na minha vida em moto super esportiva e eu percebi essa rigidez no chassi na hora. Então, assim, a experiência foi diferente. Eu pude perceber que andar com pneu 100% off-road no asfalto com chuva não é tão ruim quanto eu achei que fosse e também não é tão ruim como muitas pessoas dizem que é. Quando eu estava com o Pirelli Scorpion Rally e eu falei, cara, não é tão difícil assim, não é tão perigoso assim. Eu acelerei, eu freiei em momentos de subida de serra. Eu falei, vamos ver se essa moto realmente é tão arisca como dizem que é. Então eu fui aos poucos, progressivamente entendendo como é que funcionava essa entrega de potência para a roda de trás. E quando eu comecei a entender melhor ela, eu comecei a brincar mais com ela. Então, numa subida da Serra de Friburgo, que já é no Rio de Janeiro chovendo, eu dava um pouco mais de mão e a traseira dela saía, como se estivesse derrapando, que a gente chama de power slider, né, no off-road. Então, você não precisa nem debrear. Se você fizer isso, ela sai mesmo, entendeu? Com muita facilidade. Então, ela entrega muita potência rápido para a roda. Entendi. E a KTM, cara, eu nunca tive a oportunidade de pilotar, já pilotei as GS. Assim, é muito falado isso, eu já ouvi por várias pessoas dizendo que a KTM ela é uma moto um pouco mais arisca, é um pouco mais difícil de pilotar se comparado com outras motos que tem assim, vamos dizer, as GS são mais mansa de se controlar, de se pilotar, e a KTM um pouco mais arisca, realmente exige um pouco mais do piloto. O que acontece é o seguinte, Marconi, quando eu não tenho um conhecimento ou uma experiência, eu sou muito emocionado. Por exemplo, eu tenho uma GS 800. Vou dar aqui um exemplo. Aconteceu uma situação, a gente estava na Serra de Itatiaia, num off-road ali do médio para o hard, tá? E era uma subida e começou a chover. Tinha KTM 1190, tinha KTM 990, tinha XRE, eu de GS 800, tinha Husqvarna. E teve um determinado momento que uma pessoa não conseguia subir uma ladeira por conta da chuva, da pedra, da dificuldade. Ela estava de KTM 990. E eu já vim atrás dela porque eu já sabia que ela ia ficar. Aí eu desci da minha moto, caminhei até ela e perguntei se você quer que eu suba com sua moto? Ela falou, quero. Quando eu subi na moto e eu acelerei como se eu estivesse acelerando a GS, a moto quase saiu debaixo de mim. E aí eu falei, opa, é diferente. Então, ela vai ser arisca se você subir nela e achar que está acelerando uma moto de rua. Uma moto normal, como uma GS 800, uma GS 700, uma XRE e por aí vai. Mas se você entender que essa aceleração tem que vir progressiva por conta da cavalaria do torque que ela entrega rápido, ela é uma moto que você consegue dominar. Numa boa. Não é uma moto que você tem medo. Ai, meu Deus, eu vou subir em cima dessa moto. Quando eu fui andar nela a primeira vez, não, que é muito arisca, mas é arisca porque você quer torcer o cabo já de cara, qualquer moto vai te jogar no chão, dependendo do terreno, entendeu? Então, assim, ela é arisca, sim. Se você exigir isso dela. Se você falar, olha, hoje vamos passear, tá bom? Então você for falando isso com ela aqui, ela vai te entregar isso de forma bem linear. Agora, se você falar, vamos meter o pau, ela vai falar, então vambora. Aí ela joga mesmo, irmão. Que é uma moto assim, a KTM é uma moto meio competição, né, mano? É assim, que veio pra rua, né? A história é exatamente o que você falou, Marconi. A KTM ela nasceu pro rally, então fizeram algumas alterações para deixar ela melhor para vir para as ruas, mas a base dela é de uma moto de rally. Exatamente. Bacana demais, cara. E tem a questão do emocionado que você falou aí, né? Às vezes o cara tem que sentar ali e ver que equipamento diferente. Talvez menos ou mais, mas é equipamento diferente, né? Me lembro a primeira vez que eu acostumado a andar com moto 250, 300, fui subir numa Hornet, não, faço tal. Primeira cutucada que eu dei, quase que acaba em tragédia. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Não pode subir emocionado ali. Eu gostei do termo que você utilizou ali para conhecer primeiro o equipamento, para depois saber como é que ele entrega ali, né? Cada equipamento entrega ali a potência de um jeito diferente. Cara, isso é muito importante. Rodrigo, cara,
dando uma introduzida aqui agora na questão do assunto, cara. Como é que começou isso aí, cara? A gente brincou aqui no início, né, Marco? Mas, cara, foi mais ou menos assim que começou. A patroa começou a achar ruim que você estava roletando muito de moto. Falou, pô, Rodrigo, me leva no rolê junto com você. Ou você que teve essa ideia? Cara, vamos começar a pegar uns off junto comigo, que eu acho que vai dar certo. Como é que começou isso aí, cara? O off-road com a sua garupa? Bem, a Luciana, ela, na verdade, ela não gostava de andar de moto. A primeira vez que ela subiu na moto comigo foi na Tenere S160 e a gente fez passeios mais pelo Rio de Janeiro. Aí, ela, aos poucos, ela foi pegando gosto pela coisa, porque a Luciana sempre fazia uns passeios mais, vamos chamar de tradicionais, de carro, no ar-condicionado, pousar, aquela coisa que a maioria, para não dizer todo mundo, faz, né? Uhum. Então, sempre aquela coisa assim, né? Vamos ali no hotel, não sei o quê, na pousada, não sei o quê. A gente entrava no carro, você bota uma roupa bonita, você bota um salto alto, se for frio, você bota uma bota. Aí a mulher faz a maquiagem, e aí tem 10 biquínis para ir em uma cachoeira, 10 cangas para ir em uma praia. E aí ela percebeu, ela se deparou com uma situação minimalista do minimalista. E eu falo assim, cara, vamos sair de moto, é muito pouca roupa. Então, esse foi o maior desafio, por incrível que pareça, porque quando ela começou a andar comigo de moto, ela descobriu um novo mundo que existe fora do asfalto, que é a descoberta, o fato de você desbravar outras situações, outras experiências que o off-road pode trazer. E aí a gente foi trocando de moto e a gente antigamente andava 80%, 90% de asfalto e andava 10% de off. Hoje em dia a gente tenta andar 99,9% de off e 1% de asfalto, né? Então todas as nossas viagens hoje são focadas no off-road. E com o tempo, conforme eu fui andando com ela foi pegando gosto, e na medida que eu fui pegando gosto, o primeiro passo foi equipar ela. Então, com o capacete certo, com a jaqueta certa, com a bota certa, com a joelheira certa, porque uma vez a gente andando na Serra da Canastra, a gente teve um tombo que foi absolutamente idiota, bobo. A gente estava andando numa reta a 40 km por hora, veio uma poça d'água que não era uma poça, era um buraco. A gente caiu, eu quebrei minha clavícula, ela quebrou o pé em 4 partes. Que até hoje a gente não sabe como é que isso aconteceu. Então, foi uma coisa muito idiota. Aí, a partir desse ponto, eu falei assim, a partir de hoje eu vou começar a me dedicar mais ao off-road e quero aprender mais, muito mais do que eu sei. E que naquela época eu não sabia absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu sabia o básico do básico, do básico, do básico e do básico. Mas tem para algumas pessoas que esse básico já, caraca... Nossa! Talvez essa tenha sido a razão, né, do tombo. Essa provavelmente tenha sido a razão do tombo. Então, mas assim, o primeiro passo é a gente entender que a gente, eu sei, mas, cara, tem muito mais coisa para aprender, para evoluir, para melhorar cada dia mais, cara. E é isso, cara. Faz parte do rolo, cara. O cara que tá andando de moto, cara, meu pai falava, moto é feito para cair, cara. Mais cedo ou mais tarde você vai cair. Anda equipado, né, que mais cedo ou mais tarde um tombinho vai vir. Não tem como correr disso, né, cara? Faz parte do processo. Vai. E esse tombo foi um tombo bobo. Foi um tombo... A gente comenta com as pessoas assim, gente, quando eu olho para o que a gente passou e aonde a gente caiu, é um negócio muito louco. É um negócio muito louco. E aí, cara, ela foi pegando gosto pela coisa. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a sofrer o contrário do que a maioria sofre. O que é? Enquanto muitos homens sofrem porque a mulher não quer ir, eu sofro porque a minha quer ir em todos. Não consegue fazer rolê sozinho mais. Tá, entendeu? Então, assim... E aí, o que aconteceu? Eu fiz o curso de pilotagem off-road na Nação Big Trail. Eu comecei a assistir muitos vídeos da KTM, do Chris. Ah, rapaz, então você conhece o André, então, hein? Conheço o André. Ah, um abraço pro André aí, cara, de uma vez. Eu conheço ele, gente boníssima, cara. Ele me mandou um cubo, desculpa interromper, ele me mandou um cubo da Tornado, né? Totalmente de graça, assim, de presente, cara. E é um cara super legal. A gente troca ideia direto na internet aí. Grande abraço para ele. Ele que bom que fez o curso com ele. Ele é uma figura, ele pilota muito ele também.
E assim, cara, e aí, pô, eu fiz o curso da Nação Big Trail e comecei a desenvolver mais isso. Então, só que aí eu comecei a passar por isso. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Porque a Luciana quer em todos. A gente fez uma vez um lugar aqui que chama-se Estrada da Madeireira, que ela começa no Rio de Janeiro e vai até São Paulo. É um off-road que só vai 4x4 bolado. Não é 4x4 assim, tem que ser 4x4 brabo. Porque aquela região muda muito. Se chover então, meu amigo, lascou. E eu cheguei a fazer aquela região umas 2 ou 3 vezes antes dela, antes de ir com ela, na verdade. E um dia eu cheguei no meio da galera com ela na garupa. As pessoas te olham assim, ó. Assim, quem é esse maluco aí, cara? Só o julgamento, né? Aí daqui a pouco alguém tá assim, tipo, Será? um Vai garoto. morrer. Cara, a gente fez a madeireira, atravessamos a madeireira toda com ela na minha garupa. É uma região bem punk, para Big Trail principalmente. E a gente atravessou. E aí, a partir daí, cara, a gente começou a andar mais ainda. E na medida que eu fui andando com ela na garupa, eu fui entendendo todas as dinâmicas de pilotar com a garupa no off-road. E por incrível que pareça, Fernando e Marconi, existem lugares que passar com garupa é mais fácil que passar sozinho. Vou te dar um exemplo. Subidas. O peso vai todo para trás da moto. Então, você está aqui. Quando eu estou com uma garupa e um pouco de bagagem, o peso lá atrás faz com que a roda crie mais pressão sobre o solo. Então, quando você dá a mão, ela vai derrapar menos, você vai tracionar mais e você vai subir melhor. Dependendo da inclinação, né, também. Porque A senão, roda também, da frente não corre risco de ficar levantando. Porque senão você pode empinar, né? Depende da inclinação. E aí da técnica do piloto, né? Isso. E aí também, quando eu andei com ela a primeira vez no Areião, eu andei num lugar aqui na região dos lagos, aqui do Rio de Janeiro, eu andei sozinho. Depois eu voltei para pegar ela. Quando eu botei ela na garupa, eu percebi que a frente da moto ela fluía melhor no Areião, com ela na garupa, do que eu sozinho. E aí a gente atravessou Praia do Cassino, que é a maior praia do mundo, né? Foram 250 quilômetros de litoral com ela na minha garupa. Eu entrei com a maré baixando ainda, porque se desse algum problema, a maré ela ainda terminar de baixar para depois subir. Então eu fiz esse cálculo. Só que os primeiros 25 quilômetros foi osso, porque a maré ainda estava baixando. Então era aquela areia muito mole ainda e tal. E um amigo que estava com a gente, com garupa, ele desistiu. Ele foi pelo asfalto e encontrou comigo lá no final da praia. E aí, finalmente, depois de andar muito tempo com a Luciana na garupa, e a gente atravessou o Cânion dos Vianas. Que falaram para mim assim que o Cânion do Viana entendeu? Você vai encontrar lá aquela quimera, entendeu? O leão do não sei o quê, e que vai fazer e acontecer, e que você vai morrer, e leve uma caixa d'água, leve um galeto, arroz, feijão, leve barra de cereal. Eu assim, caralho, náufrago. Eu pensei assim, fodeu, é náufrago. Vou pra lá, ué. O cara, eu vou pra lá. É esse lugar que eu tô procurando. Aí você já fica assim, caraca, a gente já tem uma experiência de clavícula quebrada e pé quebrado. Eu vou atravessar o Cânion do Viana, que não tem sinal de celular, não passa ninguém se acontecer alguma coisa. Aí eu comecei a preparar a moto, comprei amortecedor de direção, não sei o quê, pá. Andei 2 semanas no Areião para treinar mais dunas, eu sozinho com a moto. Cara, quando eu fui fazer o Cânion do Viana com ela, ele é desafiador? Ele é. Mas off-road, ele é desafiador. Mas ele não foi aquilo tudo que me falaram. Eu peguei momentos difíceis? Peguei. Não estou dizendo que foi fácil. Foi ali. Teve um trecho de mais ou menos uns 3 quilômetros que foi punk. Esse eu posso dizer que foi punk. Mas não foi aquilo tudo que eu achei que fosse. Eu achei que eu fosse atravessar o Cânion do Viana e chegar do outro lado de noite. Pelo jeito que falaram e pelo que eu já vi nos vídeos. Eu já vi gente começando a atravessar o Cânion do Viana às 8 da manhã e sair do outro lado às 9 da noite. A gente começou a atravessar às 8 da manhã, a gente saiu do outro lado, era, sei lá, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, alguma coisa assim. Entendeu? E com bagagem. Então, e aí surgiu uma outra questão também, né?
a Luciana se tornou a filmadora do off-road com garupa. Então, isso foi uma outra coisa que trouxe uma outra atmosfera, uma outra experiência para a galera que me segue. Por quê? Porque o pessoal, Rodrigo, como é que você faz aquela filmagem lá embaixo, aqui em cima, não sei o quê, do lado? Como é que acontece? Cara, é minha garupa que filma. Garupa? Como assim garupa? Pô, tu faz off-road de garupa? Eu falei, cara, faço off-road de garupa. Pô, mas você passou num tal lugar que não sei o quê. Aí começa. Teve um cara que printou uma tela. O meu vídeo foi parar num grupo de galera de motociclistas. Aí mandaram assim, porra, aí o cara que atravessa o Canyon do Viana com garupa tem meu respeito. Aí printaram e me mandaram, né? Então tudo isso começou a criar uma coisa. Aí o que aconteceu? Uma galera que é casal, que anda de moto, começou a me seguir. Então hoje eu tenho muita gente que é casal e me segue e pergunta, quem... E aí a Luciana começou a falar assim, porra, a tua garupa é foda, porra, tua mulher é foda, porra, não sei o quê, por quem dera se a minha gostasse. E não sei... Aí começou. E aí a galera começou a falar, porra, o que eu acho mais maneiro no teu perfil é que você faz off-road com garupa, que não é uma coisa que a gente vê, entendeu? E a Luciana acabou gostando disso demais. Então ela filma, ela tira foto, ela até me ajuda a editar. Então, e assim, cara, aí tem outras coisas que surgem no meio disso, que é o desenvolvimento de uma parceria. Porque para você ir para um off-road, meu amigo, com garupa tem que ter parceria, porque tem que ajudar a trocar a câmara de ar, tem que ajudar a levantar a moto quando cai, tem que ajudar a resolver problema mecânico quando dá. E aí a Luciana, ela ficou tão participativa nesse sentido do garupar, que até na manutenção de algumas coisas da moto ela me ajuda. Entendi. Então a coisa começou a ir muito além. E aí isso é o que eu sempre volto para aquilo que eu falo com as pessoas, que motociclismo é mais do que andar de moto e mais do que equipamento. São as experiências que você vai vivendo durante essa trajetória. E aí, cara, você começa a desenvolver um relacionamento mais profundo com a tua parceira a partir de situações que são desafiadoras. Que aí os dois têm que vencer aquilo. Sabe? Uma vez eu fiz Serra da Canastra com um colega que levou garupa. E todo tombo que ele tomava, ele botava a culpa na garupa. Todo tombo que ele tomava, ele botava a culpa. Pô, você não se posicionou, você não fez isso, ou você não fez aquilo outro. E a culpa é sempre da mulher. Eu, de vez em quando, tinha que dar uma ideia. Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, como se fala, né? Pois é, mas tinha momento que eu tinha que intervir ali, você via que ela ficava meio assim, ela tinha que, eu tô atrapalhando vocês. Eu falei, não tá atrapalhando a gente. Então, a Luciana, o off-road para ela é uma descoberta. Aí, o que aconteceu também? Depois, ela tirou a carteira de motorista, de moto. Ela tirou a carteira de moto e começou a andar com a minha Lander. E aí, eu levei para a Nação Big Trail, ela andou lá numa moto de trilha. E, cara, então assim, ela até tem vontade de pilotar, ainda não pilota no off-road, já fez umas brincadeiras, mas ainda não sai sozinha comigo, por exemplo. Então, e o mais bacana disso tudo ali que eu já falei aqui é que as filmagens também ficam bem tops, né? Bacana demais. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou aí, deu o exemplo de os casais começaram a te seguir, porque muita gente não sabe que é possível fazer off-road com garupa, não sei o que, após ver você, a galera começou a despertar esse interesse e saber que é possível sim. Mas tudo isso aí, você acredita que se torna possível fazer com garupa, fazer da mesma forma que você faz, devido à sua experiência, devido a você ter frequentado o curso Nação Big Trail, devido à sua experiência, o seu aprendizado, conhecimento no off-road? Ou porque, por exemplo, muita gente acha que não dá por causa da habilidade que o cara tem. O cara não tem experiência no off-road ali, às vezes nem para ir sozinho. Então ele acha, não, aí eu vou carregar uma garupa, vai ser pior ainda, vai ser mais difícil ainda. E para você, parece fácil, é isso que eu quero dizer. Parece fácil, mas não é. Mas é porque parece fácil para você, porque você tem a experiência, frequentou o curso, sabe da importância de dedicar tempo para o aprendizado, correto? E até contextualizando aqui, Marconi, até aproveitando o seu gancho, que eu já ia perguntar algo parecido para o Rodrigo. Pô, Rodrigo, né? Você conseguiu carregar garupa ali para você ter uma baita experiência. Mas se você fosse dar uma dica para algum casal que te segue lá, que está começando,
para ele Exato. poder ter essa habilidade também, ter a segurança de pegar um off levando uma garupa também. Qual que é o caminho que essa pessoa pode começar para adquirir essas skills para poder fazer esse off com garupa, cara? Primeiro, ele precisa se desenvolver sozinho. Ele precisa ter técnica, confiança e consciência de como é andar no off-road sozinho. Aí, a partir daí, ele pode botar a mulher dele na garupa e começar, aos poucos, e entendendo como isso vai funcionar com garupa. Mas o princípio, a gênese de tudo é você ter técnica e praticar essa técnica. Porque técnica, na teoria, sem a prática, ela é morta. Exatamente. É isso aí, até mesmo para não expor uma pessoa, né, a sua parceira, a sua namorada, esposa, enfim, a um risco desnecessário. Se você não tem conhecimento para aquilo ali, colocar uma pessoa na garupa e pode se machucar e tudo mais. É um pouco diferente, né, o seu caso que você se dedicou tempo, aprendizado, enfim, é isso aí que você falou, a teoria aliado com a prática e chegar nesse nível de hoje ter a parceira como algo prazeroso, ó, ela vai fazendo as filmagens, ela vai curtindo também, tudo mais, não só expondo a pessoa a um risco, né. E deixar claro também, né, Marconi, que do jeito que o Rodrigo está falando aqui, parece mamão com açúcar, né? Parece fácil. Mas Não, parece cara, fácil de fato para uma pessoa que tem experiência, que tem técnica. Então, a galera que estiver começando é só pegar a moto, né? Meter uma jaqueta ali e tacar o pau, né? Pegar toda essa experiência sozinho, ir aos poucos, conhecer o seu limite, né? E baseado nisso também, Rodrigo, até o seu início com a Luciana, cara. Como é que foi aí para. Você fez um treinamentozinho com ela, cara? Porque tem todo um posicionamento em cima da moto, né? Eu lembro quando eu comecei a andar de moto de garupa, né? Meu pai falava que eu era uma caixa d'água, que eu virava para um lado e ia para o outro, ia para o lado. Meu pai falou assim: Fernando, é difícil demais carregar. Aí meu pai teve que me chamar, deixa eu te explicar como é que funciona. Quando você fica paradinho em cima da moto, deixa a moto tombar. Você deu um treinamentozinho desse para Luciana, cara? Então, eu tenho um fator biológico que já ajuda muito. A Luciana é pequena. Entendeu? Então, o pessoal chama ela de top case. Porque quem me vê andando com ela de moto, quando ela tá na garupa e tá lá atrás, fala assim, cara, ela parece um top case. Então, ela é pequena, então isso já ajuda. Mas sim, aconteceu de eu dar umas dicas para ela e eu dizia para ela o seguinte, ó, na subida você posiciona o corpo dessa maneira, na descida você posiciona o corpo dessa maneira, na curva vai ser assim. Quando a gente entrar numa situação mais desafiadora, eu vou ficar em pé, você continua sentada e vamos embora. Em caso de tombo, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou tentar retardar esse tombo para dar tempo de você pular da moto. Então a gente está vindo, de repente a frente saiu ou a traseira saiu, eu vou botar o pé no chão, vou tentando segurar só para dar tempo dela pular fora. Entendeu? Alguma coisa do tipo. Ó, larga tudo. Só que ela ficou tão boa em cair também que quando ela cai com o celular na mão filmando assim. Ó. Tem um vídeo. Larga tudo, não o celular. Larga tudo, menos o celular. Esse não é pra largar. É impressionante. Quando eu olho assim, a gente caiu, ela caiu assim, ó. Filmando. Aqui. Então, teve uma estrada que a gente pegou na Serra da Bocaina e a gente vinha, era bem ruim a estrada, era brejo, era trilha. E aí, isso aqui aberta, né? Aí a roda da frente pegou num galho de árvore, saiu, a moto... Quando você está pilotando, você consegue prever com segundos antes, né? O garupa, não. Então a moto cai, eu fico em pé, e quando eu olho, tá ela no chão, deitada assim, ó. Filmando. A mesma coisa aconteceu no Cânion dos Vianas. Areião, a frente saiu, e ela foi... E ela continuou filmando, entendeu? Então, assim... O que aconteceu foi um alinhamento. E aí, o bacana de quando a garupa começa a andar com você é que ela começa a fazer a leitura do terreno e ela movimenta o corpo. Tanto que eu sinto quando eu sei que ela viu um buraco que ela levanta. Então, eu já entendi. O corpo dela colado no meu está me dizendo que ela está fazendo a mesma leitura do terreno que eu. Então, quando isso acontece... Então, são os três corpos trabalhando junto. Piloto, garupa e máquina. Então, a fluidez disso fica mais fácil. Então, se ela viu uma pedra, ela já sabe o movimento que eu vou fazer com a moto. Então, ela movimenta o corpo nesse sentido. Se ela viu um buraco, ela também já sabe. Então, além das dicas básicas que você dá, a experiência da pilotagem vai trazendo isso também.
A garupa, cara, eu acho que isso aí faz completamente uma grande diferença que você falou dela. Ela, quando acontece os tombos, acontece alguma coisa assim, ela, nada é inesperado para ela, porque ela também ela vai prestando atenção na estrada, ela vai prestando atenção ali no que está Exato. acontecendo, então as coisas não são de forma inesperada para ela, não é uma garupa que fica lá, pô, vai. Se vira. Não, tipo, ela tá prestando atenção e sabendo o que tá acontecendo. Então ela já sabe o que que vai vir. Ó, vai vir um impacto assim. Então, isso aí ajuda e faz total diferença, sem dúvida. Nessas viagens que você fez de moto, você falou de uma coisa muito importante, cara, de equipamento, cara. O equipamento que você coloca ali é o capacete próprio, aquela jaqueta com proteção, peito, ombro, costas, a botina, aquela botina com proteção lateral também. Vocês vai também de joelheira também? Como é que é? Vamos. Então, uma coisa que aconteceu também de extraordinário nessa situação foi o seguinte: eu não viajo com bota que o pessoal chama de bota touring, né? Que são essas botas mais confortáveis, impermeáveis. Eu só viajo com a minha Tech 7, que é uma bota de motocross. Ela não é impermeável, mas ela me garante muita proteção e ela já salvou meu pé várias vezes, de galho, pedra, moto que caiu em cima, muitos. Então, assim, eu viajo com o pé molhado, mas eu não viajo com o pé desprotegido, porque eu tinha uma bota da Alpinistar, que era uma bota mais touring, né? Que ela tem uma relativa proteção no calcanhar e bico do pé, mas em compensação, se você virar o pé, cair alguma coisa em cima, não vai proteger como uma bota de motocross. E a bota de motocross, o pessoal fala que é desconfortável. Ela é desconfortável nos primeiros momentos. No terceiro, quarto rolê, você já está acostumado. Mas não pode ser terceiro, quarto rolê, assim, um a cada ano. Entendeu? Tem que ser um a cada 10 dias, um final de semana, e você já pega. Joelheira também é uma coisa que eu comecei a usar, porque uma vez eu sofri um acidente de moto, eu acabei ficando com o meu ligamento cruzado parcialmente rompido, e eu comecei a usar a joelheira em qualquer situação. Então, eu sempre uso a jaqueta para viajar, joelheira e a bota. Isso é negociável. A calça ou é a calça de motocross, se for para uma região muito quente. Se for para uma região mais fria, como o sul, por exemplo, eu uso aquela calça que a pessoa chama de cordura ou de nylon, né? E aí entra as proteções contra fio. Mas a bota e a joelheira, para mim, tem que ser aquilo ali e acabou. Cara, a gente sempre... Eu já sabia praticamente a resposta, né, Rodrigo? A gente gosta de reforçar, até mesmo porque a gente quer inspirar novas pessoas a fazerem, né, ter essa experiência de viajar de moto. E a gente falou de pontos importantes aqui, né? A treinar, né? Procurar se capacitar, seja por um curso presencial, seja procurar alguém que tem experiência e pedir umas dicas, né? Umas dicas técnicas. Não, EAD não funciona também. Nesse caso. EAD não funciona, galera. Você pode até... Não, mas funciona, cara. Você consegue ver os vídeos da galera, entender, escutar ali as dicas, mas, cara, você tem que pegar a moto e praticar. Se você não praticar ali, não rodar, não vai adiantar, você não vai acumular bagagem. E o terceiro ponto que é muito importante, né? O Rodrigo citou aqui uns 10, 12 tombos aí, um cara experiente pra caramba, vários tombos. Se equipar, cara. E aqui até sacrificando o conforto para se equipar, né? Principalmente você teve um acidente lá que quebrou o pé, né? A sua namorada. Então, galera, equipamento não dá para economizar, não dá para brincar. Tem que se economizar, tem que investir mesmo para garantir ali a segurança sua e da pessoa que está com você na garupa, né? Então, isso aí, eu acho que a gente deu uma pincelada boa ali sobre é possível sim fazer off-road com garupa com segurança, desde que a gente respeite todos esses pontos, esses quesitos que a gente trouxe aqui. A gente até trouxe aqui também, Rodrigo, algumas fotos também, a gente sempre pede aos convidados algumas fotos, apresentar, a gente falou tanto da Luciana aqui, né, cara? Falou, não, a Luciana, videomaker e tudo mais, até uma fotinha aqui do Rodrigo na cachoeira com a Luciana, né? Essa aí que faz ali todo o material legal. O Instagram do Rodrigo, pessoal, segue lá, tem muito vídeo massa, tem muito foto massa, tudo ali, né, acompanhado ali pelas lentes da Luciana, né? Essa cachoeira eu acho que é a Luciana que pilota, hein? Olha aí, a Luciana que pilota. Você revelou o segredo, Marconi. Caraca! Olha aí, cara. Pô, você tá montada ali na moto, eu tô na garupa. Logo a primeira foto. Droga, eu sabia que não ia esconder por muito tempo. Foi desvendado. Bem observado, hein? Bem observado. Eu passo batido aqui. Rodrigo, onde foi essa foto, cara? Essa cachoeira legal aí? Essa cachoeira é a Cachoeira do Paraíso, lá em Luminárias, que é um lugar
simplesmente sensacional de se ir, que pouquíssimas pessoas conhecem. Top. É a vantagem do off, né, cara? Que você consegue chegar em... Você sai de onde a maioria vai, você consegue descobrir ali outros lugares, né? Aqui é o pôr do sol, ou nascer do sol, né? Que vai ser o pôr do sol. Pôr do sol? Top. Pôr do sol. Normalmente, Legal. quando eu faço a viagem de off-road, sempre eu vejo o pôr do sol, porque a gente acaba atravessando pelo menos 200 quilômetros de off-road, e aí a gente vai parando, tirando foto, vendo, e a gente sempre vê o pôr do sol. E é muito curioso isso, porque olha como é que é o sentimento. Eu saio com o objetivo de não andar na estrada de noite, no off-road, por exemplo. E nunca acontece de eu chegar antes do anoitecer. E, cara, esses são os momentos que eu vejo o pôr do sol e falo assim, cara, ainda bem que eu atrasei. Porra, Vale incrível, a pena, cara. né, cara? Show demais. Vale muito a pena. Cara. E aí, ela aí, né? A TM aí, que tá curtindo você muito falou a ela moto, aí, eu cara. pensei que era a Luciana. Não, olha só, na verdade, Marconi, vou falar para você. Repara que é só a silhueta, para ninguém ver que é a Luciana. Exatamente. Você vê que é só a silhueta, você não consegue ver exatamente quem é. Você vê que é só a Não dá pra saber quem é. Entendeu? Eu falei, Luciana, aí. faz na frente do sol para esconder você, entendeu? E aí você diz que fui eu. Show demais. Pô, Bacana, top, cara. cara. Fotão, hein? Fotão, cara, legal. Ô, galera, tem muita foto legal. A gente não consegue trazer todas as fotos, todos os vídeos aqui, porque vai ficar muito longo e a gente quer convidar vocês também para conhecer o canal lá do Rodrigo, né? Rod Rider Oficial. É o Instagram. Tem muito foto legal, tem muito vídeo legal. Com certeza a galera vai curtir. Eu vi também lá que o Rodrigo deixa muitas dicas técnicas. Então, o Rodrigo, ele compartilha essas dicas com ele. Então, assim, para a galera que está começando e quiser aprender, por mais que vocês tenham que colocar a mão na prática, vocês têm que ouvir a parte técnica primeiro. Então, com certeza, vocês vão aprender muito lá seguindo o canal do Rodrigo. Cara, é isso aí, Rodrigo. E aí, cara, você curtiu o bate-papo aqui, cara? Pô, achei muito legal. Eu quero até deixar uma mensagem aqui para a galera que é o seguinte: por favor, existem muitos passeios solo, né? Então, assim, o grupo tem o não sei quem Adventure, não sei quem Rider, não sei quem Rally, que chama. Mas ainda não existe, sabe o quê? O passeio Adventure com casal. Ainda não existe. Ainda não existe aquele... Porra, imagina você levar a tua mulher... Pô, a tua mulher não acha bonito quando vê o cara lá na televisão? O James Bond se arrebentando, não sei o quê. Porra, então faz comigo, porra. Chama a tua mulher pra uma aventura de moto. Por que na televisão você fica... Ai, dá valor. Por que você não vai com o cara? Dá valor. Isso aí, galera. Pô, serve para os dois, né? Para o cara levar a esposa junto e para a esposa, pô, você quer curtir a parada, quer acompanhar, vai junto com o cara, entra lá que acaba gostando, né, cara? E vira uma baita de uma experiência do hobby ali, cara, que é sensacional, cara. Só quem é motociclista mesmo, cara, que depois que você pega, que você monta na moto ali, cara, e começa os primeiros rolês, não consegue ficar sem moto nunca mais, cara. Pô, incrível. Galera, compartilha esse vídeo, curta, tá? Manda pra galera que tá começando, manda pra galera que... Aqui é cara que é camisola, que não viaja, assim, que não pode viajar sozinho de jeito nenhum, fala que você resolveu o problema dele, o cara gosta de ovo. Mas, cara, você tem que traduzir que tem muita gente de várias outras regiões, né? Eu não sei se camisola todo mundo entende. Cara, vamos dar uma contextualizar. Quando a gente fala de camisola aqui, Rodrigo, que é cara, que tipo assim, que não pode fazer nada sem a esposa dele deixar, e que a mulher manda no cara, né? E aí o cara não tem a artimanha, porque assim, a mulher, no final de levar a esposa... Ou de final das contas, cara, é a mulher que manda mesmo, mas o cara tem que pelo menos ter a manha para fazer o que ele quer com a mulher mandando nele, né? No final das contas, o macete é o seguinte, eu vou compartilhar a minha tática. Eu faço um passeio com a Luciana e um passeio sozinho. Aí eu faço um passeio com a Luciana, mas quando tem um passeio muito grande daqui a 15 dias, que você vai pelo menos ficar sexta, sábado, domingo, irmão, 2 finais de semana seguidos com ela... Leva ela aonde ela gosta de ir, de comer, com um quartinho com lareira, vinho, vai acumulando créditos. Para quando chegar lá no dia, amor, sexta-feira vai ter um rolê com a galera, sexta, sábado, domingo, eu vou sexta e volto no domingo. Pronto, tá resolvido, irmão. Aí o cara vai Cara, mais uma dica. Às vezes o cara não leva a mulher para sair, para jantar.
não dá um rolezinho, não vê um filmezinho, aqueles filmezinhos românticos, que, às vezes não é um filme romântico, é um filme que a mulher gosta, não faz uma parada que a mulher gosta, chega no final de semana, vou ficar 3 dias fora rodando de moto. Ó, Fernando, a minha profissão, não sei se o pessoal sabe, mas eu trabalho com cabelo, né? E eu passei pelo menos uns 10 anos da minha vida, 12, trabalhando só com cabelo de mulher. Então eu consegui compreender mais ou menos o mapa emocional da mulher. Então, irmão, leva naquele restaurante que você sabe que ela gosta, leva naquele lugar que você sabe que ela acumule créditos, que você vai ter o cashback naquele rolê lá que você quer. Aí, ó, cara. O programa aí, ó, de fidelidade, caímos de vantagens. O Rodrigão, além de tudo, trouxe aqui a aula de como você conseguir dar um rolê, entendeu? O bom é o cara, né, Marconi, falando assim, dá uma dica para nossa audiência, mas essa dica às vezes é pro cara mesmo, de moto, e ainda como conseguir autorização para rodar de moto. Esse podcast ficou sensacional, sem dúvida. Foi aula. Foi completo, né? Como rodar e como conseguir autorização para rodar. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado, cara, pela sua participação, por aceitar o nosso convite, tirar um tempo aí para falar com a gente. E é isso aí. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Dá o curtir, dá o like, ativa as notificações. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e vai nos ajudar muito. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E Rodrigo e Nando, valeu demais. Até a próxima. Valeu, Marconi. Valeu, Rodrigo. Forte abraço. Cara, até a próxima, cara. Abraço. Até.